Olá, amados, graça e a paz do Senhor a todos os irmãos e filhinhos em Cristo. Eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma mensagem da Palavra de Deus, que ela se encontra em Salmos, no capítulo 37, a partir do versículo 3, nos diz assim a Palavra de Deus: Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça, como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seus caminhos, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Amém? E sobre esta palavra maravilhosa que eu gostaria de falar um pouco hoje, sobre a importância de nós descansarmos do Senhor, nós confiarmos no Senhor para sermos abençoados. Irmãos, nós vemos quando Deus tirou o povo ali do Egito, sobre a liderança de Moisés, servo do Senhor, e Moisés, um homem temente a Deus, paciente, manso, e ele chama então, escolhe 12 espias e manda eles espiarem a terra ali aos arredores, para saber como era a terra, quem eram as pessoas que habitavam aquela terra, porque o Senhor havia feito uma promessa ao seu povo de dar aquela terra em herança a Israel. Então Moisés escolhe esses 12 espias para que eles possam ir espiar a terra e ver o que nela há. E eles saem, né? E com pouco tempo eles retornam trazendo a notícia daquela missão que foi encabida a cada um, e eles começam a relatar o que eles tinham visto naquelas terras. E, irmãos, eles começam a relatar a Moisés, aqui em Números, nós podemos ver no livro de Números, no capítulo 14, então levantou-se toda a congregação à sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. Toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, se morrêssemos neste deserto. E por que nos traz o Senhor esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por sua presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Então, nós vemos que
aqueles espias, eles voltam da missão que foi dada por Moisés, e eles dizem ao povo, à congregação que está ali reunida para ouvir as novas, eles dizem que verdadeiramente a terra mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortes e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Aнаques. Os amalequitas habitaram na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amoreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Então, alguns daqueles espias, fora Josué e Calebe, eles não usam a sua fé, não fazem uso da sua fé. Mesmo diante de tantos milagres que eles contemplaram, o Deus Todo-Poderoso, o grande Eu Sou, realizar ali no meio do seu povo, abrindo o mar vermelho, tirando eles com mão forte do Egito, mesmo diante de todos aqueles milagres, o Senhor suprindo, mandando o maná, o Senhor suprindo, mandando água, mesmo assim, eles não usaram a sua fé diante daquilo que eles estavam vendo. E apenas Josué e Calebe conseguem enxergar as promessas de Deus, conseguem crer nas promessas de Deus, porque se Deus havia prometido que daria aquela terra aos filhos de Israel, se eles se colocassem diante de Deus, se eles obedecessem a Deus, com certeza Deus os colocaria ali. E a posição daqueles espias era contrária à vontade do Senhor. Eles estavam temendo os homens, estavam temendo mais os homens do que a Deus. Eles estavam colocando a sua fé ali na sua força e relatando que a força deles era pequena diante daquelas cidades grandes, daquelas cidades numerosas, poderosas, diante daqueles gigantes que eles viram habitando ali na terra, que eram os Anáques, os filhos dos Anáques. Então, amados, aquele povo, eles ficam com o coração desmaiado. Eles se abatem quando ouvem esses espias sem fé relatarem que essa situação desanimadora, que eles seriam como gafanhotos diante daquele povo que estava habitando aquela terra. E naquele momento se levanta Josué e Calebe e eles começam a relatar o contrário. Eles usam a sua fé e eles colocam uma nova posição ali diante do povo, que se eles agradassem ao Senhor, o Senhor com certeza os colocaria na terra que mana leite e mel. E é dessa forma que o Senhor nos chama a agir. A mim, a você, aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos, que se tornam novas criaturas no Senhor. Quantos milagres o Senhor tem feito por nós? Quantos nós já contemplamos? E quando surgem novos desafios, muitas vezes o nosso coração quer ficar temeroso, triste, mas nós devemos usar nossa fé, amados. Nós devemos colocar nossa fé no Senhor, mesmo diante de circunstâncias difíceis, de desafios, de montanhas que à primeira vista parecem que não vamos conseguir transpor. Mas a palavra de Deus, ela não mente, ela é verdadeira. Então o Senhor nos diz que se nos deleitarmos nele, ele concederá o que deseja o nosso coração.
Então havia uma promessa para aquele povo, amados. Mas a palavra do Senhor também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como vamos alcançar as promessas se nós não confiarmos no Deus Todo-Poderoso que nos fez essas promessas? Então, amados, Josué e Caleb se colocam ali na posição de homem de Deus, usam a sua fé e começam a declarar diante daquele povo: não é desta forma. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra. Então o segredo, amados, é agradar ao Senhor. O segredo é conhecer ao Senhor, confiar nele. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você vai ter confiança naquela pessoa. E dessa mesma maneira é Deus. Aquele povo já estava um certo tempo andando com Deus. Deus fez milagres. Deus mandou as 10 pragas ali no Egito. Deus tirou eles com o braço forte do Egito, abriu o mar vermelho diante deles. Eles viram o exército de Faraó perecer diante dos seus olhos. E mesmo assim, diante de um novo desafio, o coração deles não temem ao Senhor. E o Senhor nos chama para sermos fortes nele, para não confiarmos na nossa força. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, o povo de Deus, faremos menção no nome do Senhor. É no nome dele que nós vamos vencer, não é na nossa força, na força do homem, na força do dinheiro, na nossa própria sabedoria, não. É quando nos colocamos com humildade diante de Deus, para que o nome dele seja engrandecido na nossa vitória. Que sejam dadas graças e glórias ao nosso Deus, quando alcançarmos a vitória. Então, aquele povo, amados, está ali desmaiado de tristeza, de preocupação, e se levanta Josué e Caleb com fé, com ousadia. Aqueles jovens começam a declarar que aquele povo deveria confiar no Senhor, nas suas promessas. E que retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco. Então eles estavam dizendo: maior é o que está conosco do que aqueles deuses, falsos deuses que estão como este povo que vocês viram. Vamos confiar no Senhor. Vamos obedecer ao Senhor e crer que o Deus que fez a promessa, ele é poderoso para cumprir. Ele é poderoso para cumprir. Então, toda a congregação quis se levantar contra Josué e Caleb. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, porquanto com tua força fizeste subir a este povo do meio deles. E dirão os moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes aparece, que a tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão, dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração.
Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste este povo, desde a terra do Egito até aqui. Então, amados, diante da posição daquela congregação, daquele povo, de não confiar no Senhor, aqueles corações endurecidos, mesmo vendo os milagres de Deus, não criam. E o Senhor desejou ali matar todo aquele povo e fazer de Moisés uma nova nação. Mas Moisés era um homem temente ao Senhor. Moisés amava o seu povo. Então ele se coloca ali diante de Deus, ele clama pela misericórdia de Deus a favor do seu povo, ele pede que Deus perdoe a iniquidade daquele povo e não crê na promessa do Senhor. E o Senhor, na sua grande misericórdia, ele ouve a oração, o pedido de Moisés, o seu servo, e ele não destrói aquele povo. Mas, porém, ele diz que todos aqueles que endureceram o seu coração, que não confiaram no Senhor, eles não herdariam a terra que o Senhor havia prometido. Não herdariam. Que apenas Josué e Caleb, por defenderem, né, se colocarem na posição de defesa das promessas do Senhor, de usarem a sua fé, somente eles entrariam na terra que havia sido prometido a Israel. Então, amados, é muito importante nós não duvidarmos das promessas que o Senhor fez na nossa vida, para que nós não percamos a nossa bênção. Temos que ter muito cuidado, mesmo diante de circunstâncias, quando tudo parece que não vai dar certo, nossas petições, nossas decisões, tudo nós temos que colocar diante do Senhor. Que o Senhor vá na nossa frente e na nossa retaguarda, nos guardando, nos abençoando. E que nós possamos ir com fé no nome do Senhor. Não é no nosso nome, não é na nossa própria força, mas é na misericórdia de Deus, confiando que o Senhor tem cuidado de nós. E quando nós estamos dentro da vontade de Deus, quando nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito de Deus, amados, as coisas, a tendência é sempre dar certo, é sempre ser abençoado, ser bem-sucedido. E nós vemos que o Senhor tirou o seu povo com o braço forte do Egito, o Senhor o guiou no deserto por 40 anos, porque aqueles que haviam saído do Egito, que haviam endurecido o seu coração em pecado contra o Senhor, eles não herdariam a terra. Então eles ficaram andando no deserto por 40 anos, até que aquela geração de dura cerviz morresse e se levantasse uma nova geração que pudesse herdar as promessas do Senhor. E foi desta forma que aconteceu. E Moisés, servo do Senhor, veio a morrer e Josué foi o sucessor de Moisés. Josué, homem de Deus, que o Senhor o animou para ser o sucessor de Moisés e guiar aquele tão grande povo para a terra prometida. E Josué, amados, mesmo sendo um homem usado por Deus, direcionado por Deus, o Senhor havia dado direcionamento, e quando o Senhor ordenava que o acampamento se levantasse, né, o Senhor falava com ele ali por meio da coluna de nuvem, né, da coluna de fogo. Então, quando aquela coluna se movia, o povo levantava acampamento, seguia a nuvem ou a coluna de fogo. E aconteceu que o Senhor deu vitória aos filhos de Israel sobre a cidade de Jericó. Eles foram vitoriosos, aquela cidade impotente, né? Uma cidade poderosa, numerosa, com um exército preparado. E o Senhor deu a vitória ao seu povo. As muralhas de Jericó, que pareciam até então intransponíveis, né? Os homens daquela cidade pensavam que nunca ninguém poderia tentar ultrapassar aquelas muralhas
pela sua força, mas eles não conheciam o Deus de Israel. Aquele que não conhece a Deus, ele não tem entendimento quão grandioso, quão poderoso é esse Deus, o Criador dos céus e da terra, onisciente, onipotente, onipresente, que não é impossível a esse Deus a qual nós servimos. Então, aquelas cidades, por não conhecer, eles não tinham entendimento, eles riam do povo de Israel, eles acreditavam em muitos deuses, eram povos idólatras, eram povos cruéis. E aquela crueldade, aquela idolatria, cheirava mal às narinas do Senhor. E por isso o Senhor tirou aquele povo daquelas terras e deu a terra ao seu povo, Israel. Então o Senhor prometera e cumpriu a sua promessa. As muralhas de Jericó vieram ao chão e o povo pôde entrar e conquistou a vitória. Mas o Senhor, através da sua palavra, da sua lei, Ele sempre nos orienta, Ele sempre coloca como nós devemos proceder na nossa maneira de viver, porque o Senhor diz, sede santos porque eu sou santo. Então aquela cidade era tão idólatra, tão corrupta, que o Senhor deu uma ordem a Josué, que eles não deveriam ficar com nada daquela cidade, nem com os despojos daquela cidade, porque era uma cidade muito pecaminosa, muito idólatra. Mas aconteceu, amados, que um dos filhos de Israel pegou aquele despojo e guardou para si na sua tenda. Então ele foi contra a ordem do Senhor. E Josué não sabia que havia entre os filhos de Israel um que tinha desobedecido a Deus. Mas a gente não consegue enganar, não se engana a Deus. Deus vê todas as coisas, tudo está diante dos olhos do Senhor. Deus olha para o coração do homem. E então, amados, Josué, confiante depois de ter ganhado a batalha contra Jericó no nome do Senhor, havia uma cidade de Ai, que era a próxima cidade a ser conquistada. Era uma cidade menor, com um exército bem menor. E devido àquela brilhante vitória sobre Jericó, então Josué vacila, porque, amados, ele sai para batalhar contra Ai. Porém, ele se esquece da coisa mais importante, que foi consultar ao Senhor. E foi orar ao Senhor, pedindo direcionamento, pedindo que o Senhor tomasse a frente, que o Senhor desse a vitória, como ele havia feito antes de ir a Jericó. E desta vez ele não ora ao Senhor, ele vai na sua própria força, ele vai por vista, vendo que o exército era menor, que era uma cidade inferior, ele não se preocupa, então ele acha que a vitória é certa. Mas ele não sabia que havia uma pessoa que tinha desobedecido a Deus, amados. E quando nós estamos em desobediência, em desacordo com a palavra do Senhor, não há como Deus nos abençoar, porque o pecado separa o homem de Deus. Então, Josué sai com seu exército para pelejar contra a cidade de Ai, e os filhos de Israel são derrotados. E Josué fica decepcionado e não entende como o Senhor pôde nos dar vitória sobre Jericó, que era uma cidade bem mais poderosa, e nós sermos derrotados por Ai, pelo exército de Ai. Então ele foi orar ao Senhor, o que ele deveria ter feito antes. Ele foi se colocar diante do Senhor. Então o Senhor fala ao seu servo que havia o que estava acontecendo. Então aí Josué, chama aquela pessoa que havia pego aquele despojo, e aquela pessoa, como na lei de Moisés,
por ter desobedecido a Deus, né? Aquela pessoa foi morta junto com os seus, por desobedecer a Deus. E então Josué ora ao Senhor e se coloca diante de Deus, e novamente ele sai para pelejar contra aquela cidade. E agora o povo estando todo diante e dentro da vontade do Senhor, o Senhor concede vitória. O Senhor concede vitória a Josué, amados. Então, assim, é de muita importância nós estarmos dentro da vontade do Senhor, nós agradarmos ao Senhor, amados. É impossível um homem estar em pecado e agradar ao Senhor. Tem que haver um arrependimento, tem que haver uma aproximação, uma intimidade, um conhecimento do seu povo sobre o Deus a qual nós pertencemos. Aqui em Josué, no capítulo 1, nós vemos Deus falando com Josué e animando. Diz assim, no capítulo 1, do versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tá vendo, amados? O Senhor animando Josué, o Senhor diz para ele, não tenha medo, não te espante, meu irmão, com as dificuldades, não te espante com as enfermidades. A sua palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a tribulação, nem a doença, nem as alturas, nem a potestade. Nada pode nos separar do amor de Deus. Quando nós estamos em sua presença, dentro da sua vontade, e o Senhor diz, não te espantes, nem tenha medo, porque eu sou contigo. O Senhor é com você, o Senhor é comigo. Nós não devemos estar com o nosso coração demasiadamente preocupados com o amanhã, preocupados com as enfermidades que assolam a terra, com as guerras que vêm acontecendo sobre a terra, porque nós pertencemos ao Senhor. Estando aqui ou partimos, nós somos do Senhor e há um lugar, há uma promessa sobre a nossa vida. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Somos filhos da promessa, filhos de Abraão. Somos descendência, o Senhor nos fez descendência de Abraão através de Cristo. Na morte redentora de Cristo, nós fomos adotados como filhos por esse Deus. Então, amados, logo nós temos um Pai que tem cuidado de nós, um cuidado especial, um zelo especial. Há uma promessa sobre a tua vida, sobre a minha vida. Tome posse dela. Não deixe que más influências, que palavras mal colocadas de desânimo, de tristeza, de pesar, de preocupações venham te afastar, venham deixar você perder aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Tenha confiança nesse Deus. Tenha confiança nesse Deus. Tenha bom ânimo. Esforça-te. Medite na palavra do Senhor. Ouça o conselho do Senhor.
Como ele disse a Josué, medite nesse livro de dia e de noite. Que eu e você também possamos meditar na palavra do Senhor. Que ela tenha um lugar privilegiado na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque quanto mais nós conhecermos o Senhor através da sua palavra, mais nós vamos nos apartar do mal, fugir da aparência do mal. Mas nós vamos ter ferramentas para poder vencer todas as situações adversas pela palavra, com autoridade, com poder, com fé. Mas temos, amados, que agradar ao nosso Deus com a nossa vida diante da sua presença. Em todas as coisas, amados, temos que apresentar diante do Senhor tudo o que formos fazer, as nossas decisões, a nossa família, tudo, nós temos que colocar diante do Senhor, para que nós possamos ser abençoados e bem-sucedidos naquilo que fazemos. Amém? Confie no Senhor. Não tema diante dos gigantes que se levantarem, né? Mas confie no Senhor. Se for promessa do Senhor para a tua vida e você confiar, com certeza você vai alcançar este sonho, este objetivo. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida e leia a palavra do Senhor. Como diz aqui no Salmo 37, né, que nós lemos, Salmo 37, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós colocamos a nossa fé em ação, então o Senhor vem, o Senhor age sobre a nossa fé e o nome dele é glorificado, para que nós possamos ser testemunhas vivas do agir de Deus, da misericórdia de Deus sobre nós e sobre a nossa família. E ainda a palavra do Senhor nos diz aqui em Salmo 37, no versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Não devemos ficar indignados quando vimos algumas pessoas prosperarem fazendo coisas erradas. Não devemos desejar ser igual a eles. Não devemos pagar o mal com o mal, mas devemos sim confiar no Senhor. O versículo 7 diz: deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para o mal, não te inclines para o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor darão a terra. Tá entendendo, amados? Então, aqueles que fazem o mal, que erram, que prosperam de forma errada, amados, eles estão fora da vontade do Senhor. Eles não vão herdar as promessas do Senhor. Vale a pena nós confiarmos no Senhor. Vale a pena nós seguirmos a paz com todos e a santificação. Vale a pena mesmo diante do pouco, diante do impossível. Vale a pena nós dobrarmos o nosso joelho, nós confiarmos, crermos, mesmo chorando, mesmo com dor, mesmo com dificuldade. Mas o Senhor é conosco, não devemos temer, porque maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então confie no Senhor, coloque a sua família diante de Deus, creia que todos são herança do Senhor, promessa de Deus, não abra mão, não negocie as promessas de Deus. Não negocie as promessas de Deus, não abra mão, confie. O Senhor me prometeu e eu creio que eu vou ver, que eu vou herdar aquilo que o Senhor prometeu para mim, para a minha família. Que Deus te abençoe, meu amado, e que você continue sendo um bom soldado, combatendo o bom combate da fé, com alegria, com obediência, servindo ao Senhor, se deleitando nele e sendo muito abençoado, para também abençoar muitas vidas. Que Deus te abençoe, continue ouvindo
as nossas mensagens aqui no canal do YouTube. Nós vamos deixar aí a descrição para que você acompanhe também o nosso Instagram. Não esqueça de deixar o seu like para que nós possamos continuar aí levando a palavra do Senhor a muitas vidas que necessitam ser edificadas. Amém? Então que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade que assim o Senhor nos conceder.